Olá, esse é o canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês esses conteúdos e aulas. Então, nós estamos na aula 7 do primeiro ano do ensino médio. É claro que a disciplina é filosofia e o tema é Escola de Eleia, Parmênides, Zenão e Melisso. Então, vamos lá. O que foi essa escola de Eleia? Então, ela surgiu na cidade de Eleia, numa região lá no sul da Itália. Foi uma das mais importantes correntes pré-socráticas, né? Lembrando que a gente está aí trabalhando nessas primeiras aulas os pré-socráticos, depois você pode rever alguns vídeos. Defendia que a realidade é una, imutável e eterna. Seu principal pensador é Parmênides. Então aqui a gente vê no mapa da Itália, né, a cidade de Eleia, que é uma cidade à beira-mar, né? Quem foi Parmênides de Eleia? Parmênides foi um filósofo do século V a.C. Ele escreveu um poema chamado Sobre a Natureza, onde ele afirmava que o ser é e o não ser não é. Ele negava a mudança, o movimento e a multiplicidade. Por que ele negava isso, né? Então vamos tentar conhecer isso aí. O ser não pode ser, o ser não pode não ser, e vice-versa. Qual é a principal tese de Parmênides? A tese central é que o ser é único e imutável, pois para ele o movimento é apenas uma ilusão dos sentidos. O mundo verdadeiro é fixo, eterno e indivisível. A razão e não os sentidos revela a verdade. Ele vai dizer que o mundo ele é fixo, ele está parado. De certa forma, né, quem dizia que estava tudo em transformação, inclusive eu acho que a aula passada sobre Heráclito, Heráclito falava que tudo é movimento, inclusive ele tinha aquela questão do o homem não entra no rio duas vezes, porque na segunda vez ele vai ser outra pessoa, ele vai ser diferente as águas do rio também. O Parmênides e esses filósofos aqui de Eleia, eles vão contra essa ideia de Heráclito, né? Mas claro, justificando. Vamos lá. Como a imagem ao lado parece que gira do mesmo modo, Parmênides defende que nada muda e tudo é fixo. Na realidade, esse desenho está parado. Gente, nós é que temos a falsa impressão que ele está se movendo. Por exemplo, vou pegar aqui o mouse, espero que vocês estejam vendo aqui, ó. Vamos focar nesse pontinho rosa aqui. Se você olhar para ele, você vê que, olhar só para esse pontinho rosa, você vai ver que ele está parado. Esse pontinho azul aqui, esse azulzinho claro, também está parado. Aí a gente vai movimentando aqui. Esse ponto está parado, esse aqui, entendeu? E se a gente for até lá ao final, você vê que se você olhar individualmente, cada pontinho, você vai perceber que realmente está parado. Agora, quando você olha no conjunto, dá-se a impressão de que está tendo movimento. E isso é por causa do tipo de corpo, o tipo de desenho, que dá essa impressão ótica. Entendeu? Quem foi Zenão de Eleia? E o Zenão, né? Zenão foi discípulo de Parmênides, né? Aluno. Ele ficou famoso pelos paradoxos do movimento. Suas ideias tentavam provar que o movimento é contraditório. Ele defendia logicamente a imobilidade proposta por Parmênides. Zenão de Eleia, né? O que são os paradoxos de Zenão? São argumentos que mostram contradições no movimento. Exemplos famosos são o de Aquiles e a tartaruga e a flecha. O paradoxo de Zenão. A tartaruga começa a se mover antes de Aquiles, que obviamente vai alcançá-la. Será realmente? Gente, né, numa corrida entre o Aquiles, que é um guerreiro rápido, ágil, e uma tartaruga, você vai falar, é claro que o Aquiles vai vencer essa corrida. Mas aí o Zenão ele vai falar assim, mas só que essa impressão que a gente tem é uma ilusão.
e ele vai explicar. Eles mostram que ao dividir o espaço infinitamente, o movimento seria impossível. Os paradoxos foram essenciais para a matemática posterior. E aqui, Aquiles e a tartaruga. Para alcançar a tartaruga, Aquiles precisa primeiro chegar onde ela estava. Mas ao chegar lá, ela já alcançou um pouquinho, criando uma nova distância infinita que impede que ele ultrapasse a tartaruga, né? Então a conclusão lógica é a seguinte: o movimento é impossível porque o espaço pode ser dividido em partes infinitas. Então, o espaço, segundo o Zenão, ele é infinito, e cada vez que o Aquiles alcançava onde a tartaruga estava, a tartaruga também deu o movimento, mesmo menor que seja, mesmo que seja menos de 1 centímetro, 1 milímetro. Então, aquele milímetro também pode ser dividido em diversas partes. Então, ele vai falar assim: o movimento também é ilusório. Quem foi Melisso de Samos? Melisso foi outro representante da escola. Afirmava que o ser é infinito e eterno. Ele expandiu as ideias de Parmênides, defendia que o universo é ilimitado e imóvel. O universo está parado. Por que a escola de Eleia negava o movimento? Porque considerava que a mudança implica contradições. Como assim? O ser verdadeiro não pode surgir nem desaparecer. Se algo muda, passa a não ser, o que é impossível. Então, por exemplo, quando você fala assim, aquela frase do Heráclito: o homem não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, que na segunda vez o homem é diferente. Aí os filósofos de Eleia vão falar: peraí, como assim? Não. O homem, vamos lá, suponhamos o Joãozinho que entrou no rio ontem, e é o mesmo que entrou no rio hoje. Entendeu? Não tem mudança nenhuma. Essa é a visão deles, da visão dos filósofos de Eleia. Vai dizer que isso é impossível. Então ele deixa de ser ele. Se ele mudou, ele não é ele. Se o Joãozinho mudou, ele não é mais Joãozinho. Isso é impossível. Assim, o movimento e multiplicidade seriam ilusões da nossa mente. Movimento é ilusão. Por quê? Qual a importância da escola de Eleia? Então, ela foi fundamental para o desenvolvimento da lógica, opôs-se radicalmente à filosofia de Heráclito, que tudo para Heráclito era movimento, influenciou Platão e debates sobre o ser, mostrou o valor da razão contra os sentidos. Por que os eleatas rejeitavam a ideia de mudança e movimento? Os filósofos da escola de Eleia acreditavam que a mudança é apenas uma ilusão dos sentidos. Para eles, o verdadeiro ser é único, imutável e eterno. Como tudo que muda se transformaria em algo diferente, isso contrariaria a lógica da unidade do ser. Por isso, eles defendiam que o movimento não existe de forma real, mas somente de algo aparente. Então a gente pensa assim, nós temos a ilusão de que algo mudou, mas na realidade aquilo não mudou, porque seria impossível, porque se muda não é mais a mesma coisa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado. É um tema, às vezes, é um pouquinho complicado, mas espero que os exemplos que foram dados sejam suficientes para o entendimento. Muito obrigado e até a próxima.